Meu nome é Átila, né? Para quem já nos assistiu nas outras lives, eu sou o gerente de novos negócios aqui do Grupo Oficina Brasil e tenho um enorme prazer em fazer mais uma live com os meus amigos da ZF. Hoje eu estou com Alexandre e Maurício, eles são da Engenharia de Serviço da ZF. Primeiramente, meu muito obrigado. Eles irão apresentar hoje para vocês uma live de transmissão automática e automatizada. Quem está preparado? Já adianto para vocês, é um conteúdo extremamente técnico, tá? Um conteúdo muito rico. Eu já tive o prazer de olhar a apresentação que vai ser ministrado, o conteúdo que vai ser ministrado hoje, tá? E eu digo uma coisa para vocês que estão nos assistindo: só os fortes sobreviverão, tá bem? Então, brincadeiras à parte, quem estiver nos assistindo, curtam, compartilhem o link com os amigos separadores, tá? Façam perguntas. Quem está nos assistindo pelo YouTube, mais uma vez, ativem o sininho para receber todas as nossas notificações. E se puderem, mais uma vez, fiquem em casa, tá ok? Alexandre, Maurício, mais uma vez, meu muito obrigado por estarem aqui. E agora nós somos todos ouvidos. Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Primeiramente, obrigado aí pela Oficina Brasil, pela oportunidade, pela parceria aí de longa data. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Maurício, sou técnico, um representante técnico da ZF. Nós somos responsáveis por um suporte técnico da rede ZF no Brasil. Trabalhamos mais direcionado para transmissões automatizadas e automáticas. Você quer se apresentar, Alexandre? Meu nome é Alexandre, como o Maurício já falou, trabalhamos na área de serviço da ZF no Brasil, na área da Aftermarket, como representante técnico e com suporte aos nossos concessionários. Maravilha, senhores. Então eu vou tocar a apresentação daqui. Vocês fiquem à vontade, sintam-se em casa, tá bem? Okay. E um bom treinamento para todos aí que estão nos assistindo. Obrigado. Beleza, obrigado. Bom, pessoal, hoje, como o Átila comentou, falaremos sobre transmissões, né? Esse componente que é tão importante, né, nos veículos de passeio, veículos comerciais. As transmissões automáticas, automatizadas, elas são consideradas o cérebro do veículo, né? É dali que parte toda a estratégia de troca de marcha, considerando já a carga dos veículos e também o aclive ou o declive, né? Toda a situação ao qual o veículo é aplicado, né? Toda a estratégia de troca de marcha. Bom lembrar que essa live ela tem um tempo de aproximadamente 1 hora, né? Então a gente vai passar detalhes de alguns componentes, né, de cada transmissão, das transmissões automatizadas e automáticas, e depois a gente vai fazer uma breve comparação entre as dois tipos de transmissões. Você pode passar, por favor, Átila? Bom, essa aqui é a agenda, né? Vou fazer uma breve apresentação da corporativa da ZF. Vamos falar de transmissões automatizadas, automáticas, uma comparação entre as dois tipos de transmissões, e vamos falar um pouco também lá para o final. Por isso, portanto, aguenta firme aí. A gente vai falar um pouco das tendências e veículos híbridos e elétricos. Esse aqui é um pouco da operação da ZF aqui na América Latina. A gente tem algumas plantas espalhadas por todo o país e também uma na Argentina. Em Sorocaba, em São Bernardo do Campo, em Araraquara, Iracemápolis, em São Francisco, na Argentina, em Limeira, Engenheiro Coelho e em Itu. Nessas plantas a gente produz componentes da marca ZF, Lamforder, Sachs e TRW, que muitos já conhecem aí, né? Em Itu a gente tem o centro logístico, onde a gente consegue armazenar todos esses componentes de todas as plantas, fabricado em todas as plantas, e poder também distribuir por toda a América Latina.
Pode passar, Atila. A nossa abordagem tecnológica na ZF é See, Think and Act. Ver, pensar e agir. Então, a gente entende que a gente vê através dos sensores e câmeras, os veículos, eles processam as informações através dos processadores e módulos eletrônicos, e act, né, agir através da mecatrônica dos componentes, como transmissões, no caso. Um pouco do histórico da ZF, né? É bom lembrar que a ZF vem do nome Zanrad Fabrik, que é fábrica de engrenagens, né? Fábrica de roda dentada. Portanto, desde o início, né, a empresa ela já tem mais de 100 anos. Desde o início, a ZF ela fabrica transmissões para veículos leves e pesados. Vamos falar um pouco de transmissões automatizadas. As transmissões automatizadas, no caso aqui a gente vai falar mais abordado, direcionado a parte para veículos comerciais. Isso aqui é um pouco do timeline das transmissões, né, como foi evoluindo conforme o tempo. A primeira transmissão automatizada que a ZF produziu foi em 1921. Ela tinha ainda 3 pedais, portanto tinha ainda o pedal da embreagem, mas você podia fazer uma pré-seleção da marcha que você queria engatar. Em 1989, a ZF ela fez a primeira transmissão automatizada para ônibus. Ainda tinha 3 pedais, né? Portanto era semi-automatizada. Em 1997 foi a primeira S-Tronic. Foi a primeira transmissão desenvolvida para ser automatizada, né? E essa anterior, ela tem um conceito chamado add-on, né? Que é onde a mecatrônica ela é adicionada a uma transmissão manual. Já a S-Tronic ela foi desenvolvida para ser automatizada. E agora em 2015 a gente lançou na Europa, né? E está prestes a lançar aqui no Brasil a Traxon. É uma transmissão automatizada que evoluiu da S-Tronic e tem várias otimizações que a gente vai ver aqui na sequência. Alexandre, você quer comentar um pouco aí das transmissões? Sim, vamos comentar. Pode pôr o slide para mim. Obrigado. Como venho falando aqui dos dados das transmissões, da transmissão S-Tronic. Posso voltar o slide aí? Vou voltar o slide. Por favor, volta. Obrigado. Como podemos ver a S-Tronic, na imagem está uma transmissão de 12 marchas, nós temos 16 também. Podemos ver na parte superior um módulo de mudança com eletrônica integrada, com um chicote central de todas as informações, né? Com um ator de embreagem na parte superior. Nessa S-Tronic aqui temos o INTARD conectado nela, pode ser sem também, é opcional. A relação 12.33, uma overdrive de 0,78. O torque pode chegar até 2.300 Nm. Com um peso sem tar de 320 kg. A capacidade de óleo sem tar é de 11 litros, com mais um tar de mais 10 litros, são 21 litros, com um peso total, comprimento 898 sem o entarde, com entarde 1070 milímetros. A KPC, que é SR1. Podemos ver também os elementos de comando. Você tem o acelerador e o pedal de freio. No display, nos primeiros modelos a ZF fornecia o display. Hoje, com a
atualização da rede CAN vai direto na cluster, no painel do veículo. Temos a alavanca de mudança, tem a opção de ser automática ou manual. Você consegue trocar ela como prever uma troca de marcha antecipada, se achar necessário, tá? Pode passar outro slide? Vai lá, por favor. Aqui são os componentes internos. Na parte dourada aqui podemos ver o grupo básico da caixa, né? De 3 marchas nesse caso aí, que é 12 marchas. Na parte superior aqui o split, constante 1, constante 2, que é o grupo de velocidade, e a parte traseira aqui o grupo redutor. Na parte superior aqui são 2 eixos intermediários, como vocês podem ver. A Stronach tem essa característica diferente de uma caixa manual, até para compactar ela e melhorar no torque da transmissão. No caso de 12 marchas, você tem 3 marchas na caixa básica e 2 marchas no split, multiplicando são 8, mais 2 na parte do GP, do grupo redutor, se tornando 12. Pode passar o próximo slide. Aí são os componentes de mudança. Temos o cilindro de engate do GP, o cilindro de engate da caixa principal, contém os garfos de mudança, o cilindro de engate da caixa principal, do splitter, do constante 1 e constante 2, e a cilindro de seleção da caixa principal, para selecionar a marcha. A via certinha para engate da marcha selecionada. Bom, perfeito, Alexandre. Deu para a gente perceber que as transmissões automatizadas para veículos comerciais, elas são um pouco diferentes, né? Na arquitetura, ela possui um eixo intermediário a mais, né? Diferente das transmissões para veículos de passeio, né? Isso porque essas caixas, elas trabalham com muito mais torque que os veículos de passeio, né? Então, elas têm algumas características diferentes. É bom lembrar também que essa transmissão, ela tem um modo manobra, né? Sim. Que também não é comum para veículos de passeio, não há necessidade, né? É um modo em que o veículo, ele não fecha a embreagem completamente, né? Ele fica modulando ali, né? Isso é só bom ressaltar. Devemos usar muito tempo o modo manobra para não prejudicar a embreagem, né? Para não prejudicar a embreagem, isso aí. Bacana, senhores. Deixa eu só interromper um pouquinho vocês e dizer que esse conteúdo ele vai estar disponível no site de treinamento da ZF, tá? É o amigobomdepeça.com.br, e eu estou acompanhando aqui pelo chat, né? Tem muita gente entrando aí na live, dando boa noite. E, pessoal, eu quero perguntas sobre transmissão. Conteúdo é extenso, um conteúdo rico e muito técnico, tá? Acho que nesses primeiros slides aí vocês já conseguem ter noção do que vai ser hoje, né? Hoje nós teremos um conteúdo extremamente técnico, a rede de concessionários ZF em peso assistindo, viu, Maurício e Alexandre, dando boa noite para vocês aí. Tá Obrigado, bom? boa noite, pessoal. E vamos seguir em frente. Valeu, pessoal. Valeu. Por favor, poderia colocar o próximo slide? Bom, essa é a Traxon, é uma transmissão melhorar, é uma transmissão já um upgrade da S-Tronic, né? Ela vem já com várias melhorias. A S-Tronic já era uma transmissão bem robusta e a Traxon ela vem para ser ainda melhor. Como a gente pode ver aqui, o módulo
da transmissão é integrado à transmissão. Ela possui uma saída aí de PTO, possui também um sistema de intarder, que é um sistema de retardador secundário já integrado na transmissão. A gente vai ver bastante sobre retardador lá para frente na apresentação de transmissões automáticas. Quais são as diferenças entre os retardadores, né, primário e secundário. Bom, e aqui também a gente tem uma característica dessa transmissão, que ela é uma transmissão desenvolvida num conceito modular. Ela possui na frente, aqui na interface com o motor, a possibilidade de alguns módulos. A gente vai ver na sequência também. A parte de interface com o motorista é idêntica à da S-Tronic, como o Alexandre comentou. São 2 pedais, acelerador e freio, né, portanto a transmissão ela modula a embreagem automaticamente. A mensagem de qual a marcha está, em qual marcha a transmissão está, e eventualmente também, se você quiser fazer uma parte de diagnóstico e ver se tem alguma falha ativa ou inativa, você pode ver no cluster, né, no painel do veículo. A transmissão ela envia via CAN essa mensagem e é postada no painel. Aqui abaixo a gente pode ver também a alavanca, né, que o Alexandre comentou. É a mesma alavanca que hoje é utilizada na S-Tronic. É uma alavanca que possibilita a direção no modo tanto manual quanto no modo automático. Então, portanto, você pode avançar marchas ou reduzir, ou simplesmente deixar no modo automático, que é o mais recomendado, para que o software possa trocar todas as marchas no ponto ideal de troca, né? Também tem o modo manobra, né, que eu comentei anteriormente, que é exclusivamente para manobra. Não é recomendado que o motorista utilize conduzindo o veículo, né? Porque a embreagem ela fica sendo modulada e você pode reduzir a vida útil da embreagem dessa forma. Você pode passar, Atila, por favor? Aqui a gente vai ver um vídeo da Traxon. Fica bem fácil de mostrar aí os componentes internos e as vantagens do produto. Depois a gente vai comentando.
Sensacional, hein, pessoal? Eu estava acompanhando esse vídeo até mesmo antes da nossa live, né? E agora, para o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, ficou uma coisa impressionante. Como eu disse, é um conteúdo exclusivo que vocês estão transmitindo para o pessoal de casa que está nos assistindo. E vamos em frente, que tem bastante conteúdo. Eu estou gostando, estou empolgado. Vamos lá. Legal. Muito bom também para a gente poder estar divulgando, né, o produto no canal aí. Como a gente pode ver, esse produto, a Traxon, ela tem muitas inovações, tanto na parte mecânica quanto na parte de software. Ela vem com várias funções, né? Você pode passar o próximo slide, por favor? Essas são algumas características mecânicas da caixa, né? Como a gente pode ver aqui, como eu falei anteriormente, é possível acoplar alguns módulos na transmissão, entre a parte do motor e a transmissão. Como, por exemplo, um módulo de embreagem simples ou bidisco, né? Que seria um sistema normal de embreagem ou bidisco. Ela também possui tem como você instalar também o Intarder, né? Como a gente falou anteriormente. Tem algumas tomadas de força que é possível você inserir na saída da transmissão. Essa tomada de força ela pode ser dependente ou independente da embreagem. O que significa isso? Significa que na tomada de força você pode estar com o veículo com a embreagem fechada, né, num PTO normal, só funciona se a embreagem estiver fechada, ou um PTO que funciona mesmo se a embreagem estiver aberta, né? Independente da transmissão, ela vai estar, se o motor estiver ligado, vai estar em funcionamento a PTO. E o trocador de calor também é adicional na transmissão, também é possível instalar. A gente tem em preparação, né, que está em desenvolvimento na Alemanha, um módulo elétrico híbrido para essa transmissão, que vai auxiliar nas partidas dos veículos. Tem também em desenvolvimento um módulo de dupla embreagem, né, que é o Dual Clutch, que vai auxiliar a transmissão, que ela não interrompa o torque durante as trocas de marcha, né? A gente vai ver mais para frente que essa é uma característica que às vezes não é muito boa para as transmissões automatizadas, né? Que durante a troca de marcha você tem que abrir a embreagem e por isso você tem um período rápido, mas ainda assim você tem um interrompimento da força atrativa na roda. E também é possível você inserir um módulo de conversor de torque nessa transmissão, para auxiliar ela em partida com veículos extra pesados, né? Um veículo de minerador ou guindastes. A gente vai falar bastante sobre conversores de torque. Aqui a gente vê como essa transmissão ela é inserida na cã veicular, né? Como que ela está instalada, posicionada no driveline. Ela se comunica diretamente com o módulo do motor. A gente precisa de todas as informações do motor para a gente determinar os pontos de troca, né, e estratégia, né, de direção. Aqui a gente vê o módulo da Traxon, tem também o módulo do Intarder. O Intarder ele tem o módulo só para gerenciamento dele. Essa transmissão ela se comunica com o módulo de freio. E existe a possibilidade, né, uma novidade que essa transmissão traz, é a inserção do módulo de GPS, a qual ela vai conseguir prever qual relevo ela vai ser aplicada. A gente vai ver no próximo slide aí. Como a gente viu no vídeo, né, essa transmissão ela tem essa novidade, né, tá em teste já na Europa, com uma montadora lá que a gente não pode abrir ainda, onde a gente consegue inserir um mapa geográfico, né, um mapa de relevo na memória da transmissão, e ela vai conseguir prever um aclive ou um declive. Ela prevendo esse aclive,
ela consegue já determinar a marcha correta para ela subir, o que evita uma troca durante a subida, né? Normalmente um veículo automatizado, ele só percebe que está numa subida depois que ele já está na subida, né? De uma forma que a gente tem um feedback do motor, a gente consegue calcular o relevo e mudar a estratégia de marcha, e assim fazer uma troca para baixo, né? Uma redução na marcha. Já com esse recurso de GPS, a gente vai poder já determinar qual a marcha ideal antes de entrar na subida. A gente vai conseguir também detectar situações de vale, em que a transmissão ela vai entrar no modo rolling, né? Que ela vai deixar o veículo rolar, né? Rodar, evitando assim uma troca de marcha desnecessária. Então, esse recurso ele vai trazer uma redução da frequência de engates, a economia no consumo, o maior conforto graças à menor mudança de marcha, o aumento da fase de rolamento, que gera economia também, e otimização no cálculo de resistência e massa do veículo, né, que hoje é feito através dessa comunicação com o módulo do motor. Próximo slide. Você gostaria de comentar esse slide, o Alexandre? Sim, Maurício, comentar um pouquinho a arquitetura aí da transmissão Traction, que é semelhante à da Stronic, que você falou aí. Também na parte superior tem uma constante 1 e constante 2. Nesse caso temos o pacote básico de 4 marchas e o grupo planetário. E que eu comentei, são 2 marchas no grupo de velocidade, split. São 8 com mais 2 do grupo planetário, totalizando 16 marchas. E não é sincronizada as marchas. Tá? Temos na parte da frente da transmissão o freio de estacionamento e aqui, na parte superior a bomba que irriga o sistema da transmissão astrônica. Todo o sistema. Perfeito. Perfeito, Bacana. Alexandre. Alexandre e Maurício, eu posso interromper um pouquinho vocês? Pode ir, pode, Sim. claro. Sim. Nós estamos selecionando aqui algumas perguntas, eu estou aqui com a minha amiga aqui da produção, né? E tá chegando bastante pergunta, pessoal. Eu vou fazer duas perguntas que eu tenho aqui selecionadas. Não sei se vocês vão falar lá na frente, tá? Mas só para, como a gente já falou um pouquinho de conversor de torque, né? Sempre fazer aquele link com o conversor da linha leve, né? Dos veículos linha leve. Então a primeira pergunta que veio aqui veio através do YouTube. Foi a Bruna que nos perguntou. O conversor de torque é igual para os veículos linha leve e linha pesada? Essa é a primeira pergunta. E com certeza, como eu já vi a apresentação, tá? Vai ser falado sobre fluido da transmissão automática. Então, Wagner, vamos manter essa pergunta, continue nos assistindo. A gente vai... O pessoal, o Alexandre e o Maurício, eles vão responder você. Essa daí foi só de lembrança. E, Maurício, o pessoal está comentando aqui que você parece um político aí, um certo juiz aqui no chat. Vamos manter isso daí em sigilo, depois a gente revela, como é que vai ser? Deixa o pessoal do chat interagir? Vamos seguir em frente, vamos seguir. Vamos seguir. Vamos ver se alguém descobre quem. Mas é uma dica aí. Mas é uma semelhança, hein, pessoal? De fisionomia e de voz. Vamos ver se o pessoal descobre. Brincadeira, Maurício. Vai lá, segue em frente. Beleza, Átila. Legal, a pergunta da Bruna é uma excelente pergunta, né? A gente vai falar mais de conversores de torque para frente, né, na apresentação de transmissões automáticas. Vamos guardar, eu sugiro a gente guardar essa pergunta aí.
em minutos a gente responde a Bruna. Bem bacana. Perfeito. Voltando ao slide aí, como o Alexandre estava comentando, né, ele fez uma excelente observação. Essa transmissão é uma transmissão automatizada, ela não possui elementos de sincronização, né? Diferente de algumas transmissões, principalmente as manuais, que todas têm, né? Os elementos de sincronização. Então, dessa forma, a gente tem alguns sensores de rotação instalados na transmissão, o qual determina o ponto ideal para a troca dessa marcha. Com isso, a gente tem um freio também instalado em um dos eixos intermediários. Esse freio, ele auxilia a transmissão a encontrar esse ponto ideal para o engate. Então, a transmissão durante uma marcha e a outra, ela determina o ponto ideal para a troca, o software identificou o ponto certo de troca e faz o engate. Então, como a gente pode ver, é uma transmissão bem compacta, com apenas 4 grupos principais, aí de pares principais de marcha. A gente consegue formar as 16 marchas, né? Da forma que o Alexandre comentou. Vamos passar para o próximo, por favor? Bom, uma inovação dessa transmissão com relação à S-Tronic é que ela possui os módulos individuais, né? O módulo de válvula, de sensor e de seleção e engate, eles são individuais. Se por acaso você vier a ter um problema, você não precisa trocar o módulo inteiro, né? Ou fazer um reparo no módulo inteiro. Você pode fazer a intervenção ou um diagnóstico individualmente em cada módulo. Próximo slide, por favor. Essa é uma outra inovação também dessa transmissão. Como eu comentei anteriormente, as transmissões, tanto automática como automatizada, elas detectam se o veículo está numa subida ou numa descida através do feedback do motor, né? A gente tem constante comunicação com o motor e através da informação de torque e velocidade e aceleração do veículo, a gente calcula, né? A gente tem um algoritmo próprio para isso, para calcular o aclive. Tem uma precisão muito boa. Porém, essa caixa, a Traxon, ela tem essa inovação que ela vem com um sensor de inclinação já incluso no módulo da transmissão. Esse sensor ele funciona da seguinte forma, ele é bem simples. Ele tem 3 placas, sendo 2 delas fixas, né, a esquerda e a direita ali fixa, e a do meio, né, a placa central, ela é fixa numa mola. Conforme o veículo ele passa por uma subida ou uma descida, essa placa ela vai movendo ou para a esquerda ou para a direita, e a eletrônica do veículo detecta a partir da capacitância, né, da variação da capacitância, e produz esse sinal que é processado aí e enviado para o módulo, né, para poder determinar qual a estratégia de troca ideal para aquela subida, né. Bom, a gente pode passar, por favor. Essa é uma outra inovação também desse produto, né, o Connect, o sistema concêntrico, um atuador concêntrico da embreagem. Diferente da S-Tronic, você não necessita do garfo e das articulações, né, o que evita o desgaste desses componentes, né, você não tem esses componentes, você não tem o desgaste neles. Então, dessa forma, você tem também uma precisão melhor para você poder modular a embreagem. É um sistema bem mais robusto e confiável, né, conforme a vida útil dos componentes vai evoluindo. É um sistema de atuador pneumático comandado eletricamente. A gente pode passar. Esse é um pouco... Opa, poxa, pulou.
Bom, acho que pulou um dos slides. Eu vou voltar um aqui, Maurício, desculpa. Bom, agora a gente vai falar de transmissões automáticas. Quais são os principais componentes da transmissão automática e depois para a gente poder comparar também com as transmissões automatizadas. As transmissões automáticas, elas são aplicadas mais comumente em ônibus, né? E a gente vai ver para frente o porquê. Aqui um pouco da timeline da evolução aí das transmissões automáticas. Em 1921 a gente teve a primeira transmissão automática, já vão completar aí 100 anos, né? Em 1954, a primeira transmissão automática aplicada em ônibus. Em 1961, a primeira transmissão já hidráulica, eletrohidráulica. Em 1978, a primeira Ecomat, eletrohidráulica, já com comando eletrônico, né, com algumas válvulas para determinar já o funcionamento da transmissão. E em 2007, a primeira Ecolife, que ela veio com várias inovações, né, como, por exemplo, válvula já com comando progressivo, né? Tem uma válvula que você não é on e off, né? Você tem uma válvula moduladora. Você pode passar, por favor? Aqui a imagem da Ecomat, a transmissão que foi lançada em 1978, é bem antiga, né? Que eu só usei esse slide aqui para a gente comentar, né? Que essas transmissões automáticas, elas são desde sempre aplicadas em ônibus e em veículos pesados. Por quê? Por uma característica que as transmissões automáticas têm. Elas não interrompem o torque durante a troca de marcha. Então, por esse motivo, elas são aplicadas em ônibus, porque isso traz um conforto para os passageiros. E, por esse mesmo motivo, elas são aplicadas também em veículos extra pesados. Você imagina você estar com uma carga de 50 toneladas ou 40 toneladas. Então, você interromper esse torque na roda durante a troca de marcha, você perde toda a inércia do veículo. Então, é bem interessante você ter aquela continuidade durante as trocas de marcha. Por isso, elas são aplicadas em guindaste e em caminhões também de mineradora. Bom, podemos passar para o próximo. Você quer comentar alguma coisa, Alexandre, no slide anterior? Só para comentar aí que a Ecomat também vai em aplicação militar. Temos ela aplicada no veículo da Iveco Guarani. Essa transmissão Ecomat. Excelente, bem lembrado. Essa transmissão Ecomat, ela também é aplicada em tanques de guerra, né? Sim. Bom, vamos falar um pouco da Ecolife. Ecolife é a transmissão que a gente utiliza hoje em dia em ônibus, tanto ônibus urbano quanto ônibus rodoviário. Aqui são os componentes das transmissões. O pessoal que está aí nos assistindo, né, que está ansioso para alguma informação de veículo de passeio, é muito bom você prestar atenção nesses componentes, porque existe muito a correlação, né? A função desses componentes é praticamente a mesma, embora a arquitetura da transmissão seja diferente, mas a função dos componentes ela é a mesma, né? As características de funcionamento. Aqui na frente a gente tem aqui o conversor de torque. A gente vai falar bastante sobre conversor de torque ali um pouco mais para frente. A gente tem a embreagem solidária, né, que a gente chama de lock-up. A gente tem um damper também ali na frente em amarelo, que é um amortecedor torsional. Aqui na parte um pouco mais dentro da transmissão, a gente tem um módulo que faz a distribuição de óleo dentro da caixa. Nessa parte um pouco meio roxa, né,
A gente tem o retardador da transmissão, que nesse caso é um retardador primário, já diferente do retardador das transmissões automatizadas, né, um retardador primário. Essa partinha azul são as embreagens da transmissão, né? A gente tem, no caso ali, 2 embreagens. E em amarelo a gente tem os planetários. Aqui também para frente, aqui mais para a direita, a gente tem um módulo de trocador de calor da transmissão. E ali em cima o módulo eletrônico da transmissão, que já é integrado na transmissão. A gente pode passar, por favor. Agora a gente vai ver um videozinho que fica bem fácil também de entender e ver a parte interna da transmissão. É mais fácil de explicar. Con la caja ZF Ecolife presentamos una nueva caja automática para el transporte público moderno. Ecolife es un sistema modular de caja de cambios que es adecuada para los motores que pasan la normativa de emisión de gases actualmente conocida. Una familia de cajas de cambio con los mismos requerimientos de instalación para todas las clases de autobuses, par motor admisible desde 800 y hasta 2000 Nm. Echemos un vistazo a la estructura y a las innovaciones más importantes de ZF Ecolife. El montaje de la electrónica en la caja posibilita un diseño más compacto y menos interconexiones. La unidad de control se monta sobre el enfriador de aceite para una óptima protección contra sobrecalentamientos. Algo que es bueno para el conjunto completo Ecolife. Una mayor resistencia a las altas temperaturas, permitiendo mayores potencias de motor y mayores vehículos en condiciones de trabajo con frecuentes arrancadas y paradas. Un nuevo diseño del convertidor de par asegura una mejor prestación en las arrancadas y una mayor aceleración a bajas revoluciones del motor. El nuevo convertidor de par incluye de forma estándar un amortiguador de vibraciones torsionales sin modificación del espacio, una contribución para un menor consumo. ZF Ecolife dispone de un nuevo retardador primario integrado de mayor rendimiento. Con un par de frenado hasta ahora inigualado, prolonga aún más la vida útil del freno de servicio. Los elementos neumáticos controlados electrónicamente son historia. La instalación en el vehículo es más sencilla. Finalmente, el control hidráulico se mejoró aún más para obtener la máxima rentabilidad con la comodidad más alta posible. Bien, es coincidente que el diseño del control hidráulico subraya el poder de innovación de la ZF Ecolife. No nos olvidemos mencionar que dentro de la caja ZF Ecolife tenemos solamente engranajes helicoidales para unas menores emisiones sonoras y un más alto nivel de confort para el pasajero. Ecolife fue diseñada para hacer las cosas lo más fácil posible. Un sistema menos complejo con un máximo de integración de sus componentes, una máxima estandarización y menos y más simples interconexiones para simplificar procesos. Creemos que con ZF Ecolife el negocio del transporte público se beneficiará en términos de eficiencia económica, en un mayor confort y contribución a la protección del medio ambiente. Excelente. O videozinho ele estava em espanhol, né? Porém deu para ver bem os componentes, né, da transmissão. A gente vai falar um pouco de cada um, né, na sequência. Porém deu para ver como eles são montados ali internamente na transmissão. Um pouco aí em 3D, né? Fica mais fácil de entender como é a peça. Aqui a gente vai falar um pouco dos modelos da Ecolife.
a gente tem vários modelos dessa transmissão aplicada desde veículos urbanos de 19 toneladas até veículos longos, né, articulados, biarticulados e rodoviários, né, que chegam até 32 toneladas. Então a transmissão, a menor transmissão, ela tende até 1.000 Nm, depois vai crescendo, né, 1.200, 1.400 até 2.300 Nm, que é a transmissão que a gente tem exclusiva para ônibus rodoviário. Aqui a gente vai falar um pouco de conversor de torque. Aí aproveito na sequência para responder a pergunta da Bruna, né, Átila? Isso mesmo, Maurício. Beleza. O conversor de torque hidrodinâmico, ele funciona da seguinte forma, para ficar bem fácil para a gente entender. Na transmissão automática, ele entra substituindo a embreagem, né? Ele entra para auxiliar a partida do veículo. Esse conversor ele é preenchido hidraulicamente, né, com fluido, no caso da Ecolife, o EcoFluid. Ele funciona como, vou dar um exemplo bem simples aqui, como se fosse dois ventiladores, né? Um ventilador em funcionamento, movendo, e o outro ventilador parado. Conforme esse ventilador motor vai girando, né? O ventilador que estava parado ele vai saindo da inércia e vai começando a ganhar rotação. Conforme ele vai ganhando a rotação, ele nunca vai chegar na mesma RPM do ventilador, né, motor. Porém, ele vai ganhar bastante RPM até quase chegar a essa rotação desse ventilador. Da mesma forma, a gente tem aqui a roda da bomba e a roda da turbina. A roda da bomba ela é acoplada no motor do veículo. E a roda da turbina é a roda a ser movida, né? Dessa forma, o veículo ele vai... essa roda da turbina vai saindo da inércia até que ela ganha RPM e vai chegar quase até a rotação de RPM da roda da bomba. E aí é quando a gente usa o sistema do lock-up. A gente pode passar o slide, por favor. Nesse slide aqui a gente pode ver bem como é a transferência, o fluxo de torque dentro da caixa aqui. Para entender como funciona a entrada do torque na transmissão. Aqui nessa imagem da esquerda, a gente vê o fluxo de torque entrando na transmissão, passando pela roda da bomba. Daí naquela seta amarela, a gente tem a transferência de torque hidráulica, que é feita pelo conversor de torque, né, durante essa arrancada do veículo. E depois, com o fechamento da embreagem lock-up, que a gente tem a segunda situação aqui mais à direita, a gente tem a transferência de torque já direta, mecânica, né? A gente não tem essa perda de energia na transferência de torque hidráulica, que o conversor ele tem como característica, né? O conversor ele é muito bom para a partida do veículo, para trazer suavidade e conforto na partida do ônibus, no caso. Porém, o quanto antes a gente fecha o lock-up para que o conversor ele saia de cena, né, ele perca a função ali no sistema, é melhor para a operação. Isso traz redução no consumo da operação, né? Quanto antes a gente fecha a embreagem lock-up e deixa a rotação direta, 1 para 1, vinda do motor, né? Quanto a gente tem de rotação saindo do motor, entrando na transmissão. Essa é a situação ideal para a economia de combustível. E agora a questão da pergunta da Bruna, né? Sim, né? A comparação entre conversores
para veículos leves e conversor para um veículo comercial, que é nessa situação da Ecolife, a função dos conversores é a mesma. Porém, as características, né, posicionamento das aletas, para poder direcionar o fluxo do óleo, né, que a gente vai ver aqui na sequência nesse vídeo, muda. Inclusive, a Ecolife, ela tem vários conversores, né, porque o conversor, ele é muito ligado ao motor, ele é ligado à característica do motor, de potência do motor, de RPM ideal de funcionamento do motor. Então, inclusive para veículo leve, né? Cada carro, cada tipo de veículo tem um tipo de conversor. Porém, todos eles têm a mesma função, né, no sistema. Bacana, Maurício, está respondido aí a Bruna, que fez essa pergunta pelo chat, né? Antes, eu vi aqui que o próximo slide tem mais um vídeo aí, né? Se eu não estou enganado, Maurício. Exato. Bacana, então eu vou fazer o seguinte, antes da gente passar esse vídeo, eu vou ler uma pergunta aqui que chegou através do YouTube, é o Júnior, da Itamaracá Transportes, tá nos assistindo aí, nos acompanhando pelo YouTube. Existe algum defeito apresentado pelo veículo que possamos identificar a necessidade da troca das lamelas? A gente tem, né, essas lamelas, elas são componentes de desgaste, elas são da mesma forma que uma embreagem, né, conforme vai passando a vida útil desses componentes, a gente tem um desgaste apresentado no sistema, né. A gente vai ver mais para frente que a gente tem alguns elementos de engate. Ali o lock-up é um deles, a gente vai ter outras embreagens também na transmissão, e sim, né, todo o componente mecânico, ele, numa determinada situação, ele, com o decorrer da vida útil do produto, né, dependendo da aplicação que ele é submetido, relevo e carga, e até mesmo as características do software a qual o cliente opta, né, porque a transmissão ela tem vários parâmetros que o cliente, ao comprar o veículo, ele também pode optar. Então, de acordo com todas essas características, a vida útil do componente ela é mais longa ou mais curta. Talvez seja isso, né, que o Júnior tá perguntando. É isso aí, eu acho que foi bem respondido mesmo, viu, Maurício? Agradecer aí a audiência de todos, né? E, Júnior, continue nos assistindo aí, tem muito mais dicas e conteúdo para ser passado. Tá? Só fazer um lembrete antes da gente dar sequência, tá? Até é algo que está chegando aqui pelo chat, eu estou acompanhando, né? O Anderson Fidelis, né? Ele está nos assistindo também pelo YouTube, e ele perguntou se esse conteúdo, né? Se esse conteúdo vai ficar disponível nas redes sociais e tudo mais. Só para dizer, pessoal que está nos acompanhando, todo o conteúdo dessa live ficará disponível, tá? No site Amigo Bom de Peça, tá? Então acessem lá, você que é reparador e quer se manter atualizado. www.amigobomdepeça.com.br. Vai ter uma apostila sobre essa live, testes, tá? Posteriormente, e você pode garantir um certificado, né, do Amigo Bom de Peça sobre esse tema aí, transmissão automática e automatizada, tá? E mais uma vez, lembrando, quem está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube ou pelo Facebook, essa live também vai ficar salva nas nossas redes sociais, tá bom? Então, Maurício, Alexandre, podem seguir em frente aí, tá? Excelente o conteúdo, nossa audiência tá
recorde de audiência, vou dizer assim, das lives da ZF. O pessoal está bem engajado mesmo no chat. E já descobriram, viu, Maurício? Já descobriram aqui. Já descobriram. Pessoal de Curitiba em peso assistindo a nossa live. Ah, tá. Reduraram, Maurício. Reduraram vocês. Ai. Isso aí. Bom, nesse próximo vídeo, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Eu não vou poder comentar durante o vídeo, né? O meu áudio ele fica cortado. Seria bom vocês prestarem atenção na parte do fluxo do óleo e qual a variação. Durante, ali vai passando o vídeo, vocês vão ver que o ângulo de direcionamento desse fluido, ele vai mudando. Depois a gente vai comentar. Vamos passar o vídeo aí e a gente comenta. The converters consist of a cover with piston, turbine, reactor, and impeller. Those shown here are used for industrial applications, or the large converters for trucks and the small ones for passenger vehicles. We need to look at the interior of the converter in order to understand the optimum blade design of the impeller, the turbine, and the reactor. Together with a university in Germany, we have developed a measurement test stand. This allows us to determine the flow speed and direction during active fluid circulation on the different levels. This is done with laser measurement optics. The main parts of the torque converter to be measured, the turbine, reactor, and impeller, are reproduced in a complex process using a transparent plastic material. A computer-controlled system is used to position laser optics precisely at the measurement level. And the signals are recorded and evaluated by the connected processing unit. The following example shows how flow moves around the static reactor blade. On the right, we see the turbine side and the rounded blade edge on the reactor inlet side. On the left, we see the reactor outlet area and the flow into the impeller. When the vehicle stands still, and thus the turbine as well, the operating fluid flows at a steep angle against the so-called pressure side of the reactor blade, where it is sharply redirected. As vehicle speed increases, and thus the turbine RPM as well, the flow meets the reactor blade more directly from the front. Flow redirection is then diminished. The flow moves around the inlet side of the blade edge and now meets the low pressure side of the reactor blade. From this point on, the reactor would normally revolve with a turbine and impeller. With a fixed reactor shown here, we can clearly see the turbulence and with it, the loss on the pressure side. When the turbine RPM and vehicle speed is reduced, the flow moves back around the inlet side of the blade edge to the pressure side. Bom, pessoal, como vocês viram a parte de funcionamento interno de um conversor, pode voltar um slide, por favor, Attila, antes do vídeo até, para facilitar a explicação. Conforme a roda da bomba ela vai ganhando RPM e dessa forma tirando a roda da turbina da inércia, né? Esse fluxo interno de óleo dentro do conversor ele vai variando, né? Até que uma hora, um determinado momento, não é mais começa a gerar uma turbulência ali, não é mais tão eficiente o sistema, e daí nesse momento que a gente fecha o lockup. Espero que vocês tenham conseguido enxergar isso no vídeo, porém, como o Attila comentou também, esse vídeo vai estar no YouTube, aí vocês podem voltar aí e tentar entender como funciona o sistema. Pode passar então para a gente, Attila, por favor? Aí, legal. Aqui a gente vai entender um pouco do suprimento da transmissão, né? O sistema de suprimento de óleo da transmissão.
Bom, o óleo ele fica presente ali no cárter do veículo, na parte inferior, né? A gente tem o filtro de sucção, esse filtro cinza, um pouco esverdeado ali embaixo. A gente tem, depois desse filtro de sucção, o óleo ele vai passar pela bomba de óleo e vai ser direcionado para o filtro pressurizado. Esse cilíndrico aqui do lado aqui. E depois de microfiltrado, né, depois desse segundo filtro, o óleo ele vai ser direcionado para o bloco de válvulas. A gente vai ver também ali mais para frente como é o bloco de válvula. Só para entender basicamente aí como funciona. Essa bomba de óleo, a gente pode ver ali naquela engrenagenzinha ali, bem no centro ali da flange. Logo que a gente tem o funcionamento do motor, essa bomba ela já começa a girar, funcionar, direcionando e preenchendo toda a transmissão, né, todas as aletas e válvulas do sistema. Também determinando uma pressão principal, né, que a gente chama a pressão principal da transmissão. Pode passar, por favor, Atila. Aqui a gente tem um bloco de válvulas da transmissão. Ela tem esse formato, como a gente pode ver no vídeo também, um formato de número 1, né? Já para mostrar que a Ecolife é a número 1, a transmissão automática número 1 do mundo. Brincadeira, né? Isso é por acaso, né? A transmissão, ela tem essas válvulas alinhadas aí na lateral do bloco e acabou que ficou com esse formato do número 1. Cada válvula dessa, ela pilota um dos pacotes de embreagem ou de freio da transmissão. Então, a gente tem vários pacotes e também tem um funcionamento do retardador. Uma dessas válvulas determina também e controla o funcionamento do retardador. Pode passar, por favor. Esse aqui é o sistema do retardador dessa transmissão, é um retardador primário. Como a gente viu anteriormente na apresentação de transmissões automatizadas, né, que tinha um retardador secundário que ficava na saída da transmissão. Esse é um retardador primário. Ele fica ali próximo à entrada da transmissão. Ele trabalha bastante com as rotações de entrada da transmissão, portanto já direto do motor, né, as rotações altas, né? E o retardador secundário, como ele trabalha na saída da transmissão, ele já trabalha com as rotações já reduzidas. Por isso a diferença no funcionamento, né? Por que a transmissão automática ela tem esse retardador primário? Porque ela é mais voltada para aplicação em veículos urbanos. Como a gente vai ver no gráfico seguinte, para baixas velocidades, né? Aqui a gente tem um gráfico da curva de potência de um retardador primário, a curva de potência de um retardador secundário e um outro sistema, qual o retardador ele já faz a mesma função do conversor da caixa. Aqui, primeiramente, o retardador primário em azul, você vê que conforme você vem da direita para a esquerda, reduzindo a velocidade, né? Você ainda assim tem potência de frenagem, até ali, por exemplo, 10 km por hora, você tem quase que total a potência ali de frenagem, e o sistema de retardador primário ele funciona até aproximadamente 3 km por hora. É um sistema direcionado para aplicações urbanas, né? Ele é muito eficiente nesse tipo de aplicação. O sistema de retardador secundário, que fica na saída do veículo, você vê que ele tem uma potência bem alta ali, em 90 km por hora, 80, depois vai reduzindo, né? E quando chega a 25 e 20 km, ele perde a função total, porque ele já trabalha com as rotações reduzidas, na saída da transmissão.
Então, né, com 20 km por hora, a caixa ela tem bem pouca rotação ali na saída, então ele perde a função ali hidráulica. Então, ele não é mais eficiente na frenagem. Falando um pouco do sistema de conversor junto com o retardador, em qual o elemento é o mesmo, né, que faz a função do conversor e do retardador, você vê que ele vem perdendo a eficiência conforme vai baixando a velocidade, e quando chega ali em 15 km por hora, ele perde totalmente a função dele. Por quê? Porque você é obrigado a abrir o lock-up, abrir o conversor, né? Porque senão você pode matar o motor, e dessa forma você perde a função do retardador. Você quer adicionar algum comentário, Alexandre, a respeito de retardador? Só para comentar também sobre a economia que você tem no reparo dos freios de serviço, né, Maurício? Exato. Utilizando o retardador primário, né? Exato. Isso é bem lembrado, isso é um argumento muito importante aí do nosso produto. Com o funcionamento do retardador nessas baixas velocidades, você não precisa tanto utilizar o freio de serviço, né? Então, se você utilizar corretamente o retardador, você economiza a vida útil da pastilha de freio. Muito bem. Essa daí, Maurício, eu vou classificar essa como dica Protec, tá? Lembrando um pouco aí para quem nos assistiu. Felipe, né? O Felipe, isso. Então, essa fica aí a dica Protec para essa live. Isso aí. Bom, vamos avançar então no próximo slide, Atila. Aqui a gente pode ver o sistema de refrigeração da transmissão. É um sistema que trabalha com 2 trocadores de calor. Essa transmissão ela tem um trocador de calor exclusivo para transmissão, né? Aqui na lateral a gente pode ver o TOC, né? Transmission Oil Cooler, e atrás aqui, né? Logo à esquerda, a gente tem o trocador de calor para o retardador, que é esse chamado ROC, Retarder Oil Cooler. Então, conforme a gente vai usando o retardador, né, como o retardador ele é um sistema hidráulico, né, que não gera desgaste mecânico, né, ele não tem desgaste mecânico conforme o tempo passa, diferente dos freios de serviço que freiam na roda. O retardador ele tem uma longa vida útil, você chega praticamente no final da vida da caixa e você não precisa fazer nenhum tipo de manutenção ou reparo. Porém, ele gera calor, né? Devido ao atrito ali do fluido dentro da câmara do retardador, você tem muito calor gerado, né, por esse sistema. Então, por isso a gente tem um trocador de calor exclusivo para ele. Conforme você usa o sistema do retardador, esses 2 trocadores de calor, eles funcionam isoladamente. E depois, com determinado tempo, né, o veículo vai refrigerando o óleo ali separado para o retardador, aí ele volta a circular na caixa. Aí os 2 sistemas, eles voltam a funcionar em série. Então, hora ele funciona em paralelo, quando o sistema de retardador é solicitado, e hora ele funciona em série, quando o veículo está numa situação normal de operação. Legal, Maurício, só interrompendo você rapidinho, antes de passar para o próximo slide, mas é uma pergunta aqui do Chris Ley, que está nos assistindo pelo YouTube, tá? Qual a temperatura máxima que a transmissão pode chegar, o óleo da transmissão, né, pode chegar usando constantemente o freio retarder? Esse óleo separado para o funcionamento do sistema do retardador,
ele aquece, ele ultrapassa de 110 graus, né? Chega a 115 graus, às vezes até mais. Porém, ele é um óleo que ele vai ser isolado ali no sistema de trocador, ali, como a gente falou anteriormente, até que ele atinja novamente uma temperatura, ele abaixa a temperatura, que ele atinja uma temperatura aceitável para ele voltar ao circuito de óleo da transmissão. Esse óleo, ele chega a uns 110, 115 graus. Bacana, tá respondida a dúvida aí do Crisley, que está nos assistindo. Legal, perfeito. Nesse próximo slide, Atila, a gente vai falar um pouco, aproveitar aí na sequência, falar um pouco de fluido, a gente vai falar um pouco mais de temperatura também, hein? Como a gente está vendo aí, a gente tem uma norma chamada TML 20, que é a norma que a ZF tem exclusivamente para a Ecolife. É uma norma que fala de todos os fluidos homologados para essa transmissão. Da mesma forma que a gente tem também uma norma TML, a gente chama TML para outros produtos também. Por exemplo, na Ecomat, a gente tinha TML 14. Para as transmissões manuais e automatizadas, a gente tinha TML 02. Todo produto ZF tem uma plaqueta que indica qual a norma TML, a qual que é o que o cliente pode pesquisar para procurar um fluido adequado e verificar se o fluido que ele pretende usar está homologado ali pela ZF para utilizar naquele produto. Aproveitando a pergunta anterior, né, a gente pode ver que a transmissão ela tem aqui alguns intervalos de troca sugerido pela ZF. A transmissão que roda abaixo de 100 graus, ela pode ter o óleo trocado até 240 mil quilômetros. Para a transmissão que roda um pouco mais, com um pouco mais de temperatura, até 105 graus, é indicado até 180 mil quilômetros. E um pouco mais quente, né, que seria uma situação um pouco mais severa, a transmissão ela pode ser trocado apenas com 120 mil quilômetros o óleo, né? Então você vê que uma variação de 10 graus na transmissão afeta bastante a vida útil do fluido, e levando para uma troca aí, bem mais precoce, né? Uma troca de óleo bem mais antecipada. É interessante lembrar que o cliente ele tem que seguir os intervalos de troca determinado pela montadora, principalmente no período de garantia, tá? Isso aqui é uma norma que a gente tem, mas para poder ter um direcionamento. Então esse óleo ele como ele tem uma propriedade muito boa e de alta durabilidade, ele é muito eficaz, né? Ecologicamente correto, você não precisa trocar tanto o óleo, né? Como algumas transmissões aí que troca com 60 mil quilômetros. Bom, acho que é isso. Salvo alguma pergunta, a gente volta a falar de fluidos. Tá bom. Alexandre, você quer fazer algum comentário sobre esse ponto? Ou sim. Sobre fluido? Os óleos para automáticas são fornecidos para as que são capacitadas para atendimentos. Nós vendemos o EcoFluid Life, né? E para as automatizadas, todas vendem esse óleo EcoFluid. Tá? Então, se alguém quiser comprar o óleo nas nossas concessionárias, nós temos também. Bacana, e só aproveitando aí, o pessoal
está fazendo as perguntas pelo chat, né, sobre a rede da ZF, né, a rede de concessionários ZF para fazer esse tipo de reparo e tudo mais, né. Aí eu convido a todos no final da live, né, a entrar em contato com o próprio 0800 da ZF, né. A gente vai deixar o 0800 na descrição dos comentários do chat, mas eu já vou me adiantar aqui, é o 0800, tá, o 0800 da ZF, 0800 019 4477. Se vocês quiserem também, a ZF possui um canal de WhatsApp, tá? O DDD é 15, o telefone é o 9619-9689. Os técnicos estão totalmente à disposição, tá bem? E eles trabalham de segunda a sexta, das 8h30 às 18 horas. Então, fiquem à vontade. Se vocês tiverem algum outro tipo de dúvida, né? Pelo que eu estou observando aqui no chat, sobre a rede de concessionários ZF, aonde comprar o óleo para uma caixa de transmissão automática ou automatizada, a rede ZF, como o Alexandre disse, eles podem atender, tá bom? Maurício, Alexandre, é contigo aí. Perfeito, Atila. Boa informação. Podemos passar para o próximo slide aí. Bom, nesse slide a gente pode ver como a transmissão Ecolife ela está localizada na arquitetura eletrônica do veículo. Ela está em constante comunicação com o motor e também com a seletora do veículo. Ela tem uma CAN exclusiva para comunicação com o motor e outros módulos, como freio, né? E uma outra CAN que a gente chama de CAN ZF para se comunicar com a seletora, que às vezes é da ZF, que a gente fornece também, ou às vezes é a opção da montadora utilizar deles, né? Então a gente tem uma CAN exclusiva para comunicação com essa seletora. Quando a gente tem no veículo instalado a seletora da ZF, existe a possibilidade de diagnóstico já na seletora. Existe uma entrada ali na seletora que você pode conectar o computador e através do nosso software, o Testman, você pode fazer o diagnóstico da transmissão, verificar se ela está com algum problema ou se está tudo ok, e também parametrizar a transmissão. Perfeito? Podemos passar. Aqui a gente vai falar um pouco das embreagens multidiscos da transmissão. Como a gente pode ver, a gente tem as embreagens em vermelho e os freios, né, que são os discos como se fosse uma embreagem também, mas a gente chama de freio porque ela está estacionária, né, ela está presa na carcaça, enquanto as embreagens elas estão girando ali, estão em rotação. E com a combinação desses componentes é formada a relação de cada marcha. A gente vai ver no slide seguinte como essa combinação ela pode formar cada marcha. Aqui, a primeira marcha, a gente vê que formando com a embreagem do pacote A, junto com a embreagem do pacote, o freio do pacote F, é formada a relação da primeira marcha. A segunda marcha é formada pelo A e pelo E, pelo planetário E. Então a terceira marcha é formada ainda pelo A e pelo pacote D, que aciona o planetário D, né? O D, o E e o F, como a gente viu anteriormente, são planetários. E a quarta marcha é formada pelo A e pelo B, né? Que são as duas embreagens A e B. Aí a rotação de entrada, ela é a mesma da saída. Como a gente pode ver aqui na sequência, ela é 1:1, né, que a gente chama. A quinta marcha pelo B e pelo D,
e a sexta marcha, né, pelo B e pelo E. Então, a quinta e a sexta marcha, elas são overdrive, né? Essa vantagem de você ter 6 marchas nessa transmissão, você tem uma primeira muito curta, né? Uma primeira bem curta, que possibilita você fechar o lock-up e desabilitar, né, funcionalmente o conversor e já rodar com a transição mecânica ali do torque. E também você tem a quinta e a sexta, que são overdrive, né, que possibilita você baixar a rotação do motor. Então, quando você tem, por exemplo, uma rotação de 720 RPM ali no motor, você tem uma saída amplificada já de 1000 RPM, né, na saída. Então é por isso que a vantagem de você ter as marchas overdrive nessas transmissões. Quanto mais moderna é a transmissão, mais overdrive ela tem. Como a gente pode ver em alguns veículos de passeio, né, a 8 e 9 HP, né, que é a transmissão da ZF utilizada em veículos de passeio, ela chega a ter até 4 overdrive. Podemos passar para o próximo slide. Aqui a gente pode ver a transferência de um pacote para o outro. Conforme um pacote vai abrindo, o outro tem que fechar nessa transição de marcha, né? Como a gente viu, a característica dessas transmissões automáticas é que ela não impede a transferência do torque, ela não interrompe a transferência do torque durante a troca de marcha. Por quê? Porque durante a abertura de um dos pacotes, você já tem na sequência o fechamento do outro pacote, da marcha seguinte. Por exemplo, aqui nessa curva de pressão F, né, P, a vermelha, e você tem já a queda da pressão num pacote e a subida da pressão no pacote seguinte. Então esse X ele tem que estar perfeito ali, bem alinhado no meio, no centro da curva, para que você não tenha nenhum problema. Então, durante a abertura de um desses elementos de engate, você já tem o fechamento do próximo. Isso não é fácil de manter, sabe? A transmissão ela tem um software bem complexo, que conforme o desgaste desses elementos mecânicos, você tem essa compensação, né, de adaptação de fechamento conforme a vida útil desses elementos. A gente vai ver ali na sequência o que pode acontecer se isso não tiver apropriado, né? Nesse primeiro gráfico à esquerda, a gente tem aí a abertura de um pacote na curva azul e ainda não teve o fechamento do pacote seguinte, né, que é a curva vermelha. Então a gente tem, durante um curto período, o veículo sem nenhuma marcha, né? Sem nenhuma marcha engatada. Isso não é bom para o veículo. O que ocorre quando a gente tem esse tipo de característica? Ocorre uma desaceleração durante a troca de marcha. Imagina que você está com o veículo ganhando aceleração e de repente, durante uma troca de marcha, você ainda não fecha esse próximo elemento. Você tem esse período aí sem a transferência de torque na roda. Gera uma desaceleração, um desconforto, um leve desconforto, que às vezes o passageiro ele está ganhando aceleração ali, tá no ônibus ganhando aceleração, de repente o ônibus ele corta essa aceleração, ou o passageiro ele volta um pouco para trás, depois vai para frente, né? Gera esse efeito aí. E no gráfico à direita, você tem uma outra situação que também não é boa, que você tem, antes da liberação de um elemento de engate, você já tem o fechamento do próximo. Então você tem durante um período de troca, já como se fosse duas marchas engatadas, né? Então isso aí é pior ainda pro funcionamento da transmissão. Isso aí pode gerar um desgaste prematuro desse elemento, dos dois elementos de engate, né? Porque antes de você abrir, você já teve o fechamento do próximo, tá? Então,
aí fica bem explicado o funcionamento dos pacotes. Isso aí é perfeitamente aplicado também para os veículos de passeio, tá? Os veículos de passeio eles funcionam da mesma forma. Tem um software que gerencia a abertura e fechamento através das válvulas, né, moduladoras, abertura e fechamento de cada elemento. A gente Legal, pode Maurício. Muito bem explicado, viu? Mais uma vez, muito gratificante assistir uma palestra de vocês da ZF, né? Eu sou entusiasta e técnico automotivo, formado pela FATEC, mas assistir uma live dessa, participar de um conteúdo tão rico como esse é muito gratificante. Eu fico bastante contente mesmo em transmitir isso para o pessoal que está nos assistindo. Vamos seguir em frente, tem bastante pergunta, eu estou selecionando aqui, vamos deixar para o final, fazer uma sabatina aí com vocês, mas vamos acelerar que o tempo urge. Ok. Beleza. Oi, Alexandre, você quer comentar o próximo slide? Pode pôr aí. Eu vou passar aqui o próximo slide, pessoal. Por favor, por favor. Como podemos ver aqui, os elementos operacionais, né? Seletora de engate, temos dois modelos, depende da exigência da montadora, né? Você tem uma seletora com tecla 1, 2 e 3, DNR, você pode selecionar, no caso, a operação que você queira trabalhar, e na outra você só tem o DNR, aí fica opcional para a montadora, para selecionar uma faixa de condução. No próximo aqui temos o pedal do acelerador. Aqui no range em verde você tem o range de direção normal, né, a função, e no vermelho você tem a função kick down, onde que você tem uma função de aceleramento, né, a gente fala de power, né, uma função power, uma exigência em trânsito, talvez ultrapassagem, você necessita de um torque maior. Aqui no terceiro slide, no pedal de freio, a atuação do retardador. Aqui você tem na faixa verde o retarde primário, como o Maurício falou no slide anterior. E na faixa amarela você já está atuando um freio de serviço mais o retardador. Tá? E tem a opção também de o retarde na alavanca, na coluna de direção, né? Para utilizar na mão. São os elementos operacionais da Ecolife. Perfeito, Alexandre. Nossa. Perfeito. Para passar para o próximo slide, por favor, Atila. Bom, aqui a gente vai ver rapidamente as características do software da transmissão, né? O software da transmissão é Ecomate e Ecolife, chamado Topodin, e para a Ecolife é chamado Topodin Life. Esse software, ele, da forma que a gente já falou anteriormente, a transmissão ela detecta qual é a situação que o veículo está sendo aplicado, né, qual a clive e qual o declive, né, em até porcentagem de rampa, né. É bem preciso esse cálculo que o software tem. E dessa forma, o software ele determina qual é o modo de operação ideal para aquela situação. Por exemplo, se você está numa descida, você vai para o modo eco. Se você está numa descida um pouco mais forte, a qual você vai precisar do retardador, aí você já entra no modo power, né?
que o retardador, para ele ter um funcionamento ideal, é indicado que você tenha uma rotação mais alta, para ele ter uma melhor eficiência. Então, por isso ele entra no modo Power. Aí, então, dessa forma, o módulo da transmissão ela vai escolhendo entre essas opções durante a operação, sozinho, sem nenhuma interferência do operador. O Topodin Life, ele é ainda melhor que o Topodin, porque ao invés de você ter três diferentes modos de operação, você tem aproximadamente 90 possibilidades de pontos de troca, ideal para cada situação que o veículo está sendo aplicado. É um software bem moderno, e dessa mesma forma também as transmissões para veículos de passeio possuem esse tipo de recurso. Bom, aqui a gente vai falar de um produto novo da ZF, a transmissão Powerline. É uma transmissão que foi lançada aqui no Brasil, foi apresentada na Fenatran o ano passado, em 2019, e é uma transmissão já de 8 marchas, que vai ser direcionada para aplicação em ônibus leves e caminhões leves. E essa transmissão ela tem a possibilidade de aplicação de 2 PTOs, ela também é aplicada em veículos com tração nas 4 rodas, podendo ser até tração integrada, Tem também um desenvolvimento do módulo híbrido para essa transmissão. A gente tem na sequência um videozinho bem explicativo desse novo produto que o mercado está bem ansioso aí para poder receber.
Excelente. Como a gente pôde ver nesse vídeo da 8AP, essa nova transmissão, né, conforme eu falei anteriormente, as transmissões automáticas elas mudam o tamanho, o tipo da aplicação, porém o tipo do funcionamento interno, né, os componentes, o grupo planetário, as lamelas que formam os pacotes, né, são muito parecidas, né? O conversor de torque, o tipo do funcionamento é muito parecido. Bom, beleza. Agora a gente vai falar um pouco da comparação entre transmissões automáticas e automatizadas. Pode passar. Com esse conhecimento aí que a gente passou anteriormente das características dos componentes, de ambas as transmissões, a gente pode fazer agora uma análise. As transmissões automáticas, elas têm um conversor de torque e, né, no caso aqui da transmissão para veículo comercial, 6 marchas. A troca de marcha sem interrompimento do torque na roda, desenvolvimento para alto número de troca por quilômetro, ela é focada numa aplicação urbana. O retardador primário, também já direcionado para uma aplicação urbana. Elas possuem 2 trocadores de calor, justamente por esse retardador gerar bastante calor, a gente tem essa necessidade. A gente tem uma desaceleração, mesmo em velocidades médias e baixas. O retardador ele funciona, né, em baixas velocidades. Transferência de torque por um fluido. No caso, a gente tem um conversor de torque, a transferência de torque é feita pelo fluido, então você não tem um desgaste das aletas e do sistema do conversor. Essa transmissão é direcionada para até 32 toneladas. Agora, falando um pouco das transmissões automatizadas para veículos comerciais. Elas têm como característica 12 marchas até 16 marchas. Elas possuem a troca de marchas rápidas em momentos ideais, né, determinados pelo software da transmissão. O torque é interrompido durante a troca de marcha, como característica, né? Devido a essas transmissões automatizadas elas terem embreagem, você precisa interromper o torque na roda para poder fazer essa troca de marcha. Você tem a modulação da embreagem otimizada, né? Como o módulo eletrônico da transmissão, ele que faz a modulação da embreagem, e não o operador, o motorista, você tem uma vida útil da embreagem muito mais longa do que uma transmissão manual, por exemplo, né? O retardador secundário, ele trabalha com as rotações de saída da transmissão, ele é voltado para uma aplicação mais autoestrada. A manutenção, preço de manutenção por quilômetro, normalmente é mais baixo devido ao tipo dos componentes, né? A gente vê que a transmissão automatizada ela tem bem menos componentes do que a transmissão automática, e a manufatura desses componentes também é bem mais simples, né? São engrenagens, eixos. Como a gente mostrou, a S-Tronic e a Traxon, ela nem um sistema de sincronização ela tem, né? Porque a troca de marcha é determinada pelo módulo, né? No momento certo. A transferência de torque na partida é feita por um disco de embreagem, né? Conforme você vai tendo a utilização do produto, da transmissão, você tem que trocar a embreagem, né? Conforme ela vai se desgastando. É possível até você, em algumas montadoras, na maioria, você tem uma informação no painel, no cluster, indicando que você precisa trocar a embreagem. E essas transmissões, elas são direcionadas para até 70 toneladas, desculpa. Então a gente tem como característica esse tipo essas informações de cada tipo. Tem alguma que é melhor que a outra? Não. As transmissões automáticas são voltadas para um tipo de aplicação e as automatizadas para outro tipo de aplicação. Você quer comentar alguma coisa, Alexandre? Sim.
Nós temos também aplicação em caminhão, temos da automática em caminhão e automatizada em ônibus também, né? Então, depende da aplicação, como você falou. Quem define é a montadora, né? Mas as duas estão preparadas para atender a necessidade da montadora. Beleza. Inclusive, para algumas automatizadas também é possível ter um módulo de conversor, né? Como a gente viu na Traxxon, né? Tanto a Astronic quanto a Traxxon, elas têm essa possibilidade de você colocar o conversor de torque. Bom, aqui a gente tem um gráfico mostrando a força de tração. Como a gente pode ver na linha azul, representa a transmissão automática e a cinza a automatizada. Durante a troca de marcha você tem interrompimento na força trativa. Ali abaixo você tem um gráfico mostrando o ganho de velocidade, né? Na azul, a automática ela tem um ganho de velocidade bem mais uniforme do que na automatizada. E na última curva a gente tem aqui a RPM do motor, que para a transmissão automatizada essa rotação ela fica bem mais elevada do que nas transmissões automáticas, já que você tem essa transferência mais uniforme durante a troca de marcha, você pode ter essa gestão um pouco melhor para as transmissões automáticas. Pode mudar, por favor. Vamos falar rapidamente aqui de tendências e veículos elétricos e híbridos. Vou mostrar algum dos produtos do portfólio da ZF, já que a gente enxerga que transmissões, né, elas sofrem sempre a evolução. A gente vai mostrar a próxima linha de produtos aí que a gente vai ter acesso aí, que já está sendo até aplicado na Europa já. A ZF enxerga como uma tendência para quanto menor a carga e menor a distância percorrida pelo veículo por dia, esse veículo ele tem de ser elétrico. E quanto maior a distância e maior a carga, existe a necessidade de tornar esse veículo um híbrido, né? Mas pela dificuldade para você poder carregar a bateria desses veículos, né? Então, a gente enxerga que no futuro vai ser dessa forma. Podemos passar para os próximos slides. Esse produto Citrex, ele é um propulsor elétrico desenvolvido para ônibus e para caminhões. Ele tem de potência de pico até 300 kW e de torque ele trabalha até 4.500 Nm. Ele é aplicado ali na saída, por exemplo, numa aplicação de um ônibus, ele pode ser aplicado direto no cardan, gerando torque ali para o eixo traseiro, substituindo dessa forma o motor e a transmissão. Esse Citrex, ele tem um conjunto planetário que possibilita ele ter uma relação de marcha, né? Um produto que a gente está bem ansioso para receber aqui no Brasil. Vamos passar para o próximo. Esse é um eixo X-Trax, ele foi apresentado já na Fenatran do ano passado. Quem teve a oportunidade de ver lá vai lembrar. Ele pode ser aplicado tanto em ônibus, tanto em caminhão, como a gente pode ver aí as duas variações na direita. Ele tem o motor direto na roda ali, né? Direto na ponta do eixo, gerando 125 kW em cada motor, podendo chegar até 11.000 Nm, né, devido a um grupo planetário que ele tem para fazer a redução ali também. Podemos passar para o próximo. Essa é a transmissão a Traxxon, como a gente falou anteriormente, já com o módulo híbrido. Esse módulo híbrido, ele adiciona à transmissão uma potência de 130 kW de pico e um torque adicional aí de 1.200 Nm, né, que ele pode trabalhar. Bom, são todas novidades que a gente tem em desenvolvimento na Europa
esses produtos eles já estão rodando em alguns veículos, em algumas montadoras, para teste de aplicação. Podemos avançar. Esse é um vídeo que vai mostrar o portfólio da ZF todo, né, com a gama de produtos elétricos. Vamos dar uma olhada aí. Senhores, sensacional, tá? Finalizar uma live com um vídeo desse é privilégio para poucos, tá certo? Então, desde já, eu gostaria de agradecer, tá, imensamente a participação de vocês, né, Maurício e Alexandre, da equipe técnica de serviços da ZF, tá bom? Eu gostaria que vocês falassem aí com o pessoal que está nos assistindo e até mesmo comentar aí qual foi a experiência de vocês com a live e tudo mais. É a primeira de vocês, né? Então, fiquem à vontade aí. Exato, Atila. Minha primeira live, né? Gostei bastante aí de poder estar divulgando o nosso trabalho e também os produtos, né, que a gente tem no nosso portfólio. Aproveitando a falar das particularidades das transmissões, né? Espero também utilizar esse vídeo aí que vai ficar no YouTube para mostrar para alguns clientes, né? Quando eles precisarem de alguma determinada informação, a gente pode direcionar esse conteúdo e vai nos ser muito útil. Bastante bacana mesmo, estar apresentando o portfólio da ZF. No começo dá um pouquinho, começar a primeira, a gente sempre fica ansioso para saber como que vai ser a dinâmica, mas espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado alguma informação aí que te ajude aí na sua parte técnica, na sua mecânica, seja onde for, mas que vai ficar gravado aí também, que para vocês, caso precisem de alguma informação que foi relevante para vocês, sempre estar consultando, né? Isso é muito importante. Aperfeiçoamento. Legal, Alexandre, legal. Olha, mas é a minha terceira live, digamos assim, né? Eu não sou tão velho de live, mas a sensação de vocês aí, né, que está fazendo a primeira live é a minha, né? Então eu vou para a quarta, quinta, sexta live, se Deus quiser, der tudo certo, mas é uma experiência única, né? E passar um conteúdo que nem vocês passaram aí, um conteúdo super técnico, por isso que eu disse, né, lá no início, só os fortes sobreviverão,
né? Foi uma brincadeira que eu fiz lá no começo, mas com certeza quem nos acompanhou do início até agora tem um panorama, uma outra mentalidade sobre transmissão automática, automatizada, linha leve, linha comercial, ônibus, né? Até mesmo a linha militar que vocês acabaram de comentar, né? Então, assim, muito bacana, eu estou muito feliz, tá? O pessoal que está nos assistindo e fizeram perguntas pelo chat, tá? Algumas perguntas eu acredito que foram respondidas, tá? Algumas perguntas de cunho um pouco mais técnica, que levaria até mesmo mais tempo para serem respondidas, tá? Eu deixo os canais oficiais da ZF à disposição, né? Então, reforçando, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, o telefone 0800 019 4477, tá? Esse é o 0800 da ZF. Ou, para quem preferir, tem o número do WhatsApp. É o DDD 15 99619 9689. Vou repetir. DDD 15 99619 9689. Tá? Eu já estou preparando aqui, o pessoal vai colocar esses contatos no chat também, para quem quiser salvar o número e tudo mais. Os técnicos do call center também estão à disposição, tá? Mais uma vez, Alexandre e Maurício, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço. Outro. Valeu, obrigado você, Atila. Obrigado pela oportunidade aí. A oportunidade. E pela parceria.